Está começando pela TV Novo Tempo, seu programa Evidências, sempre na busca dos fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. E hoje vamos conhecer alguns dos fascinantes achados da arqueologia que nos ajudam a entender melhor o texto bíblico. Quer saber quais são esses achados? Então não sai daí, porque o Evidências está só começando. De volta com o programa Evidências, mas antes de hoje conhecermos os achados arqueológicos, eu quero dar um presente para você. A série de estudos bíblicos Evidências, que foi preparado com muito carinho para você e sua família. Ah, você ainda não pediu o seu? É fácil. Acesse biblia.com.br ou, se preferir, pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 ou ainda aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto do seu vídeo, preencha um pequeno cadastro e em poucos dias a revista estará em sua casa. Ou melhor, estará de graça, você não paga nada. Muito bem, vou colocar a minha revista aqui e vamos falar um pouquinho sobre os achados da arqueologia. Numa certa ocasião, uma multidão enorme estava junto com Jesus e os seus discípulos também. Eles estavam louvando Jesus como sendo o bem-aventurado rei dos judeus. Eles até diziam, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o filho de Davi. Naquela ocasião, que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, alguns dos líderes judeus da época, fariseus principalmente, temerosos de que aquele gesto popular pudesse se transformar num ato político e revolucionário, insistiram com Jesus para que ele mandasse a multidão dos seus seguidores se calar. O mestre, então, conhecendo o coração daqueles algozes, olhou bem nos olhos deles e respondeu o que está na Bíblia. Eu quero acompanhar com você o que está aqui no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Preste atenção na resposta de Jesus. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E para a tristeza daqueles oponentes do Senhor Jesus Cristo, o que aconteceu ao longo da história de Jerusalém é ainda mais profundo no que diz respeito àquilo que Jesus falou. Afinal de contas, os filhos continuam falando de sua fé. Mas não somente eles, as pedras em conjunto também estão clamando a veracidade daquelas palavras do Salvador, isto é, da palavra de Deus, conforme preservada nesse livro que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Essa espécie de clamor das pedras mencionado por Cristo só foi melhor compreendida após a descoberta de um artefato no Egito. Um artefato esse que entrou para a história com o nome de Pedra de Roseta. E é aqui que começa a nossa aventura pela arqueologia. Deixe-me mostrar para vocês a foto da Pedra de Roseta. Ela está aqui em duas imagens. Numa, eu tenho o destaque dela como está exposta no Museu Britânico, e na outra, os detalhes da sua tríplice linguagem, escrita em língua faraônica, em demótico e, finalmente, em grego. Esta pedra, que como eu falei, está hoje no coração do Museu Britânico de Londres, é um dos maiores achados arqueológicos de todos os tempos. Como eu falei, ela tem inscrições em 3 línguas, hieroglíficas no topo, depois vem o demótico e a seguir o grego mais embaixo. Esse artefato foi a chave para a compreensão de importantes aspectos do passado da humanidade e também dos tempos que abrigavam curiosos episódios descritos na Bíblia. Quem a decifrou foi o linguista e intelectual francês Jean-François Champollion, um gênio dos idiomas antigos. Ele fez a sua decifração a partir de uma árdua investigação dos símbolos que aparecem na pedra. Ele percebeu que alguns traziam nomes próprios e, a partir da comparação com o texto grego, ele pôde perceber que se tratavam de textos, o mesmo texto, escrito em 3 idiomas.
Na verdade, essa pedra é um fragmento de um monumento muito maior, que a gente chama em arqueologia de estela. E geralmente ele continha inscrições públicas que pudessem ser conhecidas por todos os que passassem pelo lugar. Por isso estava redigido em 3 idiomas. Essa estela, originalmente, a Pedra de Roseta, talvez ficasse instalada em praças ou ruas bem movimentadas, ou quem sabe edifícios públicos, como um templo, por exemplo, ou ainda na entrada de uma cidade. Aliás, no caso específico da Pedra de Roseta, ela fazia parte de um decreto trilíngue, como eu falei, em 3 línguas, expedido em 27 de março de 196 a.C., para homenagear o jovem rei Ptolomeu V Epífanes, que havia acabado de assumir o trono com apenas, pasmem, 5 anos de idade. O decreto em vigor era um agradecimento ao rei por fazer concessões especiais aos templos egípcios. Agora, na verdade, foram os seus associados que fizeram tudo isso, porque ele mesmo, sendo um menino de 5 anos, não tinha nem consciência do que estava acontecendo. Então, cópias do mesmo decreto foram erguidas em cada templo, como esse santuário suntuoso de Ísis, cujas ruínas podem ser visitadas até hoje no Egito. Esta Pedra de Roseta, então, originalmente teria um outro formato, porque o que está no Museu Britânico é apenas um pedaço dela. Eu vou mostrar aqui na tela como ela seria supostamente de forma inteira. Aqui você tem a parte que hoje está em exposição no Museu Britânico, aquela que foi encontrada, e como ela seria integralmente. É claro que o texto integral dela se perdeu. Nós temos apenas uma ideia como ela seria se não estivesse partida, como ela seria na sua forma completa. Alguns acreditam que a Pedra de Roseta faria originalmente parte de um templo que talvez ficasse mais ao sul, e que ela fora levada para a cidade de Roseta, como os franceses a chamavam, ou cidade de Rachid, durante a Idade Média, para servir de alicerce em construções mais recentes. Seja como for, esta pedra que foi encontrada, ela estabeleceu os elementos da antiga escrita egípcia, e desde o momento em que ela foi decifrada, ela revelou, a partir disso, a história, a vida, a civilização de um país que teve tanta influência nos destinos, não somente de vários povos, mas especialmente dos hebreus. E por que não dizer, no destino do mundo inteiro. Outra descoberta com resultados semelhantes ao achado da Pedra de Roseta ocorreu de uma maneira, digamos, bem curiosa, na região que hoje pertence ao Irã. Viajantes que durante séculos passavam pela Cordilheira dos Montes Zagros intrigavam-se ao ver esses desenhos esculpidos a cerca de 90 metros do chão. Muitos pensavam que se tratava de Cristo e seus apóstolos, enquanto outros julgavam ser um professor cercado de alunos. Os que tinham a oportunidade de chegar mais perto dos desenhos escalando a difícil rocha, relatavam que ela era lisa e continha estranhos símbolos acima e abaixo dos relevos, como de fato você pode ver nessa fotografia. Até que em 1835, o diplomata e assiriologista britânico Henry Rawlinson percebeu que os símbolos se tratavam, na verdade, de antigas inscrições cuneiformes que, com grande esforço, ele conseguiu traduzir. O texto era uma declaração de várias vitórias militares do rei Dario I da Pérsia, e ele estava escrito em 3 idiomas, assim como a Pedra de Roseta. Mas, nesse caso, tratava-se do persa antigo, do elamita, ambos colocados lado a lado, e do babilônio, que estaria acima deles no monumento. Assim como a decifração da Pedra de Roseta permitiu a redescoberta da história egípcia, a decifração dessa pedra persa, chamada Berrishton, permitiu a redescoberta da história assíria e babilônia, que também teve relação direta com muitos episódios descritos na Bíblia Sagrada. Agora eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês no nosso telão. Um selo que foi encontrado. Ele tinha uma forma elíptica e dimensões bem pequenas, de 2,1 por 1,8 centímetros. Vamos ver aqui. Veja, ele tem caracteres que indicam que foi feito na Babilônia, e esse selo data do 5º século a.C. Ok, vamos ver de novo aqui a história, ou pelo menos a imagem do selo.
O que chamou a atenção dos arqueólogos nesse selo foi o nome que aparece na base, o nome Tamar. Ora, esse era um nome, de acordo com a lista de Neemias 7:55, de uma das famílias de judeus que retornaram para Jerusalém após o cativeiro babilônio, isso no tempo de Zorobabel. E esta é uma evidência que nós temos arqueológica do retorno dos judeus após o cativeiro da Babilônia para reconstruir Jerusalém exatamente nos dias de Esdras e Neemias, conforme diz o texto bíblico. Mas o selo também mostra uma realidade triste que também coincide com o que é dito na Bíblia. É que comumente esse tipo de artefato trazia algum símbolo que identificava a tendência religiosa do proprietário do selo. Sendo assim, era de se esperar que o selo identificasse a adoração do Deus de Israel. Mas olha de novo aqui no quadro. Preste atenção no que nós estamos vendo aqui. Você tem nesse achado alguém fazendo uma adoração a um Deus, que talvez seria Javé, mas a figura das duas pessoas que estão aqui oferecendo algo sobre um altar de sacrifícios mostra acima deles o desenho da lua. A lua é o deus Sim, identificado como sendo um dos deuses pagãos da região. Isso significa que aquele povo, mesmo aqueles que voltaram para Jerusalém para a reconstrução da cidade, não haviam abandonado por completo a idolatria. Perceba, eles estavam voltando para reconstruir a capital da Terra Santa, mas ainda misturavam a adoração ao Senhor Deus de Israel com a adoração de uma divindade da Babilônia. E eu confesso que é triste ver episódios em que o povo de Deus ainda permanece duro na sua apostasia, mesmo em meio a uma experiência tão amarga como havia sido o cativeiro da Babilônia. Em outras palavras, a arqueologia bíblica ajuda a dar contorno tridimensional ao texto bíblico. E com base em tudo isso, não deveríamos nós, que vivemos hoje, apenas um parênteses aqui na minha explicação, não deveríamos nós também aprender um pouco com o erro daqueles que nos antecederam e não repetir os seus erros na atualidade? Apenas algo para você pensar aí na sua casa. Voltando à lista dos nossos achados, você sabia que duas das maiores descobertas arqueológicas foram feitas por crianças? Isso mesmo, eu sei que há muitas crianças e juvenis que assistem o Evidências, então aqui vai um incentivo para você. Eu estou falando de crianças que tinham menos de 12 anos de idade, que ainda frequentavam a escola básica e, sem querer, fizeram grandes descobertas. O primeiro caso aconteceu no ano de 1880. Nessa época, a cidade de Jerusalém ainda não era governada pelos judeus e israelenses. Havia muitos palestinos que moravam dentro dos seus muros. Aliás, bem mais do que existem hoje. E como você já deve ter visto em vários noticiários, os palestinos e judeus muitas vezes brigam constantemente entre si pela posse da Terra Santa, embora também há muitos judeus e palestinos que têm um bom relacionamento. Mas isso é outra história. Aquelas crianças, ali no século XIX, ignorando por completo qualquer problema político, estavam apenas vivendo a sua vida de crianças. E elas queriam aproveitar a vida brincando, como toda criança faz. Brincando, fazendo amizades, sem se preocupar com a briga dos mais velhos. Eram crianças pobres, essas que moravam em Jerusalém. E as suas mães costumavam sempre lavar roupas num tanque público, a cidade de Jerusalém, que era um tanque medieval erroneamente classificado como sendo a piscina de Siloé, que ficava ao sul da cidade. Quer dizer, classificado erroneamente em parte, porque havia um túnel ali que dava acesso ao tanque de Siloé da época de Jesus, mas esse túnel só seria descoberto mais tarde. Pois bem, aquele túnel e o tanque que ali havia tinham água e eram muito antigos. Aquelas águas vinham desde o túnel a mais de 540 metros aproximadamente, até dar nas fontes de Gihom. Aqueles garotos gostavam de brincar de pega-pega, de esconde-esconde, e atravessando o túnel, que como eu falei com vocês era um túnel milenar, elas andavam com a água até a cintura. O túnel era escuro e ali dentro o uso de lamparinas era necessário para ajudar a enxergar o local, pelo menos
numa parte onde elas estavam. Aí aquelas crianças um dia, sempre atravessando aquele túnel para brincar, começaram a prestar atenção em alguns desenhos estranhos que havia na parede, lá dentro do túnel. Então elas tiveram a ideia de chamar o professor Conrad Schick, que era um arqueólogo que estava morando em Jerusalém, para observar aquelas inscrições. E quando o professor Conrad, que era alemão, viu a inscrição ali, ele não precisou de muito tempo para detectar que os meninos tinham feito um grande achado arqueológico. Ali estava um texto datado da época do rei Ezequias, um texto em paleo-hebraico que contava como aquele túnel havia sido construído. Curioso que a Bíblia também fala da construção exatamente desse túnel. Você pode ler depois em 2 Crônicas 32, 2-4. O achado dos meninos confirmou a história da palavra de Deus. Isso foi fantástico. Esse monumento, ou pelo menos a inscrição dele, está hoje na Turquia, no Museu de Istambul. Foi retirado de Jerusalém porque depois da descoberta das crianças, alguém foi lá e com uma picareta quebrou a inscrição com a ideia de vendê-la no Museu de Antiguidades. Aí a polícia turca, que na época a Turquia dominava toda a área através do Império Otomano, a polícia prendeu aquele homem, pegou as pedras ou pedaço da inscrição e levou para Istambul, onde está até hoje em exibição no museu local. O outro achado arqueológico envolvendo crianças aconteceu um pouco tempo depois, 67 anos depois, para ser mais preciso, em 1947. Um garotinho também dos seus 10 anos, chamado Muhammad el-Dib, que significa Maomé, o lobinho, estava pastoreando as suas cabras ali no deserto de Judá. Aí um dia, ele saiu para procurar algumas cabras que haviam se perdido. Então ele se deparou com algumas grutas no deserto. E curioso, pegou algumas pedras e começou a jogar dentro da gruta para ver se havia animais ali dentro, quem sabe as próprias cabras que ele estava procurando. Mas ao invés de ouvir o barulho de animais, ele escutou o barulho de jarros se quebrando, jarros de barro. Ele então voltou para o acampamento da sua tribo de beduínos e chamou o seu irmão mais velho. Ambos então foram ao local daquela gruta e desceram por uma corda. Quando viram os jarros, eles abriram na esperança de que se tratasse de um grande tesouro. Aí juntos, ele e o irmão entraram, mas quando abriram os jarros, viram que não havia ouro nem prata ali. Para a frustração dos dois jovens, o que eles encontraram não foi um tesouro de ouro e prata, mas sim imensos rolos de pele de animal, todos envolvidos em tecido. Ali estavam os famosos manuscritos do Mar Morto, as mais antigas cópias que temos da Bíblia Sagrada e também de documentos judaicos que nós nem conhecíamos. Esses documentos foram escritos dezenas de anos antes até mesmo do nascimento de Jesus, pelo menos alguns deles. Você está vendo que até crianças também ajudaram na história fantástica dos achados arqueológicos? Então, se eu estou fazendo esse programa para várias crianças, que tal você não seguir a carreira de arqueólogo? Amanhã, quem sabe, você pode até estar apresentando o programa Evidências. Aliás, já que eu estou falando de crianças e juvenis, que tal um breve comentário arqueológico dessa vez sobre como seria a infância nos dias de Jesus? Vamos lá? Jesus era uma criança feliz. Uma criança como outra qualquer, exceto que ele tinha uma ligação com Deus muito acima do que comumente se via. E Jesus, desde cedo, como as crianças do seu tempo, começou a trabalhar, e trabalhar duro, na carpintaria de José. Mas isso não significa que Jesus só trabalhasse. Certamente, ele também se divertia e gostava de brincar nas horas vagas, brincar com seus colegas. Aliás, deveria ser muito interessante ver Jesus brincando como uma criança comum. Já imaginou essa cena? Escavações arqueológicas já encontraram diversos brinquedos, isso mesmo, brinquedos, enterrados em casas de judeus da época de Jesus. E eles nos dão uma ideia de como que era brincar naquele tempo. Agora, não pense que as crianças gostavam de enterrar os brinquedos, não se trata disso.
Esses brinquedos foram encontrados ali enterrados porque, com o passar do tempo, você tem a ação dos anos, o vento, a poeira, a destruição, entulho de material. Tudo isso acaba fazendo com que tesouros da antiguidade fiquem cobertos. E aí que vem o trabalho do arqueólogo, que é limpar o terreno, desenterrar, classificar o que foi encontrado, tentar entender o que foi achado ali naquela localidade, naquele sítio arqueológico. E por esses artefatos nós temos alguma ideia de como seriam os brinquedos da época de Jesus. Havia brinquedos de todo tipo: bolas, carrinhos, bonecas, tabuleiro de joguinhos de dama, ou joguinhos de mesa, melhor dizendo. E até também miniaturas que se moviam com o uso de cordas. As meninas tinham bonecas de miniatura geralmente, e também móveis de casa. Os meninos geralmente brincavam de carruagens de madeira importadas especialmente de Roma. Eles se divertiam pintando, colecionando essas carruagens. É lógico que, quando eram mais sofisticadas, essas carruagens eram apenas brinquedo de criança rica. O vidro, na época de Jesus, ainda era muito caro. Estava começando aí da técnica do vidro. Então, o que mais encantava os meninos naquela época era ganhar uma bolinha de vidro para jogar com seus colegas. Eu sei, você está pensando, são as famosas bolinhas de gude, que existem até hoje, embora as crianças atualmente não brinquem mais de bolinhas de gude. Mas elas fizeram sucesso até um passado recente e já existiam no tempo de Jesus. Agora, você já parou para pensar nisso? Um brinquedo que fez sucesso na época de Jesus e hoje talvez nem desperta mais o interesse da meninada? O mesmo pode acontecer com alguns brinquedos caros que nós temos hoje. E não se engane, brincadeira não é só coisa de criança. A diferença talvez dos adultos para as crianças é que o brinquedo dos adultos é mais caro e os machucados mais profundos. Por isso, em que pese o valor que a gente tem que dar para a fase infantil das brincadeiras, é importante, acima de tudo, valorizar também os elementos espirituais e emocionais. Coisas como a amizade, o amor, o respeito acima de tudo e, acima ainda disso, a obediência estrita às leis de Deus. Isto sim tem uma duração eterna, jamais perderá o seu valor. Nos tempos de Jesus, eu fiz uma breve menção disso, mas quero explicitar melhor. As crianças pobres não tinham, evidentemente, dinheiro para comprar os mesmos brinquedos que tinham as crianças ricas. Então, sabe o que as crianças faziam, as pobres? Elas fabricavam o seu próprio brinquedo. Escavando casas de pessoas mais pobres da época ali de Jesus, os arqueólogos descobriram animaizinhos rudemente entalhados em madeira ou argila e bonecas também de argila. E você vê pela modelagem que era uma coisa muito simples, muito rudimentar. Eram brinquedos de crianças pobres, talvez feitas até por elas mesmas. Também havia muitos jogos de grupo. O mais famoso desses jogos da época de Jesus chamava-se Ladrãozinho. O nome é esse mesmo. E ele tinha regras muito parecidas com o xadrez, só que só era jogado não por duas pessoas, mas por várias pessoas numa única vez. Um outro jogo também de mesa que eu me lembro que eles tinham era o chamado Jogo das 12 Linhas, que parecia um pouco com o gamão. E tudo isso, é claro, divertia a meninada na época de Jesus. Agora, quer entre os ricos ou entre os pobres, a infância na época de Jesus durava muito pouco. É que aos 12 anos, as meninas começavam a ser preparadas para o casamento e os rapazes para trabalhar mais pesadamente ao lado do pai. Não havia conceito de adolescência naquele tempo. A arqueologia bíblica, como você pode ver, é uma ciência também social que faz parte da arqueologia especializada, mas nesse caso, estudando restos materiais relacionados, direta ou indiretamente, com relatos que aparecem na Bíblia Sagrada e também em outras religiões, especialmente aquelas de matiz judaico-cristão. Embora não se trate de ficar fazendo buracos para achar propositadamente elementos que confirmem a Bíblia, isso seria uma ciência tendenciosa e não honesta, as principais alianças que a arqueologia bíblica tem são de fato com referências que podem ser encontradas também no mundo da história das religiões e da teologia. Agora, nem por isso ela deixa de ser uma ciência séria,
com toda a dimensão metodológica, laboratorial, pesquisa de campo, congressos, artigos científicos, etc. Sendo assim, a arqueologia bíblica se comporta como outros tipos de arqueologia, aquela que faz a comparação de registros históricos de outras civilizações. Por exemplo, eu posso fazer descobertas de manuscritos e compará-los para entender melhor a cultura da sociedade europeia antiga, a cultura da Mesopotâmia, da África. E a partir dessa análise de evidências, de materiais, eu posso tirar conclusões racionais, elaborar pesquisas, hipóteses de trabalho. Agora, no caso da arqueologia, é lógico, eu faço tudo isso permitindo que a fé religiosa tenha agora uma dimensão mais artefactual, porque através dos elementos que eu tiro da terra, eu consigo ver o testemunho da mensagem que a palavra de Deus me traz. Assim como eu disse, as técnicas científicas aplicadas em arqueologia bíblica são as mesmas aplicadas em qualquer outro tipo de arqueologia. Nós trabalhamos com datação de material, datação radiométrica, por exemplo. A arqueologia do Antigo Oriente Médio, ela só fica um pouco mais ampla e generalizada porque ela trata do Oriente Médio como um todo, estabelecendo assim relações específicas com vários países. Aliás, alguns até preferem acrescentar que além de ser uma arqueologia do Oriente Médio, essa arqueologia bíblica, ela também é uma arqueologia do Mediterrâneo, porque envolve vários países que estão ali na costa do mar Mediterrâneo. Esses são apenas alguns poucos exemplos que eu dei para ilustrar aquilo que Deus tem permitido ser revelado pela pá dos arqueólogos. Eu não sei ainda o que será encontrado, o que Deus permitirá que encontremos. Mas, até a volta de Jesus, eu tenho, através da arqueologia, um testemunho fiel sobre a historicidade da Bíblia Sagrada. O propósito, portanto, de um programa como o Evidências é trazer essas descobertas até você, mesmo que você não seja da área arqueológica, e mostrar como elas, de fato, nos ajudam a compreender melhor a Bíblia Sagrada. Repito, não se trata de algo induzido, ir lá com a pá, a Bíblia, e começar a escavar para procurar coisas que confirmem a Bíblia. Nós descobrimos e depois, ao olhar o texto bíblico, percebemos a correlação entre texto e artefato. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim e o programa Evidências de hoje, infelizmente, tem que terminar. Mas não esqueça, semana que vem nós temos mais um encontro aqui na TV Novo Tempo. E nesse encontro, eu quero falar com você mais sobre a arqueologia, sobre os achados, sobre a história antiga e assim mostrar o testemunho da arqueologia, evidenciando a historicidade da Palavra de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Até já! Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Vamos fazer o nosso consultório de família juntos mais uma vez. Vamos falar de maturidade, crescimento emocional, vamos falar de aprendizado, vamos falar e propor para você mudanças. E você sabe que nós estamos sempre trabalhando aqui essas questões que ajudam a você a sair do lugar onde você se encontra e onde não tem dado muito resultado para conduzi-lo a um lugar melhor, onde você possa usufruir da vida, trabalhando, tendo entendimento, consciência, resgatando a sua própria essência. Então sejam todos muito bem-vindos mais uma vez para esse consultório, nessa dinâmica de fazer você crescer. E é justamente o tema de hoje, é preciso crescer. Nós trouxemos hoje uma psicóloga que já esteve com a gente em outros programas, também já era escritora, continua nesse processo de escrever também para entregar conteúdo a você e ela vem lançar o seu livro, mas principalmente trazer conteúdo de forma que você receba, pratique e encontre esse lugar de como é que se faz crescendo e aprendendo na vida a viver melhor.
E então, conto com você, sua participação, suas perguntas, suas interações. Fique muito à vontade. O nosso contato pode ser pelas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e também no Facebook. Aparece aí para você agora no vídeo, consultoriodefamilia.nt, lá no Instagram. E pode também ser o nosso Facebook. Mande ali a sua pergunta, possa dessa maneira, ficar aqui perto da gente e fazermos o programa juntos. Como já disse, minha convidada de hoje, psicóloga e escritora, palestrante, e vem com muito carinho aqui ao nosso programa. Eu sei, ela vem com carinho sempre. Bem-vinda, Ana Flávia. Tudo bom? Tudo bem, Darleide. Feliz com o seu novo bebezinho aqui, tá lindo, Muito feliz. Parabéns. E com borboletas no estômago, né? É sempre uma alegria estar aqui com você. Obrigada. E com esse bebezinho, como você disse, né? Estou muito feliz. Eu espero que esse trabalho possa abençoar a vida de muitas pessoas e trazer muito conteúdo para que a gente possa crescer junto. Tô realmente muito feliz de ver o resultado de mais um livro seu, mais um trabalho seu. E, gente, ela tem um carinho, é porque eu já trouxe sem a embalagem, mas assim, a embalagem, é tudo pensado, a embalagem, combinando com as cores da capa, vem um sabonetinho junto, vem uma dedicatória, vem um carinho, é tudo bem elaborado. Um livro ou outro que ela fez tinha uma caneca com o nome do livro junto, é um trabalho assim completo. Parabéns. Obrigada, parabéns. Obrigada E mesmo. parabéns aos profissionais envolvidos também, claro, Sim, né? A gente não faz nada sozinho, né? Exato. Ana, é preciso crescer. Por que você partiu dentro dessa proposta, de onde você partiu? Por que você, como profissional da saúde mental, se viu no chamado, vamos dizer assim, de escrever este livro com esta proposta? Olha, Darleide, eu costumo dizer que eu escrevo também por necessidade. Como profissional de saúde, escrever me ajuda a cuidar da minha própria saúde mental, Que né? legal. E a experiência, não tem como a gente fugir disso, né? A experiência nos atendimentos, o contato com as pessoas. Eu optei por esse título. É claro que as coisas foram acontecendo, Sim. foram se costurando, né? Mas eu percebo que às vezes as pessoas estão muito apegadas ao sofrimento, muito apegadas às coisas que aconteceram no passado, e isso impede que elas tenham sucesso hoje, que elas sejam felizes hoje. Então esse é um convite para o pessoal que está em casa, mas é um convite para mim também. Olha, é preciso crescer, tem muita vida pela frente, muitas coisas boas que a gente pode realizar, mas nós mesmos, com alguns comportamentos prejudiciais, a gente impede esse nosso crescimento. Então a intenção é trazer algumas ferramentas, é conversar, é trazer algumas histórias que façam com que as pessoas possam refletir sobre os temas. E você me traz aqui inicialmente um pensamento da Lia Luft, que fala sobre maturidade. Ela vai dizer assim: a maturidade me permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais doçura. Bonito isso, né? Muito lindo, mais difícil, muito poético. Ana, porém necessário para que haja maturidade, haja esse olhar com menos ilusão para a própria vida, né? Com menos expectativas, baixar as expectativas, sim, aceitar o sofrimento. E aqui eu paro. Aceitar o sofrimento. O que dizer sobre aceitar o sofrimento? Olha, Darleide, esse é um assunto que eu gosto de falar sobre ele. Aí você pode pensar, nossa, mas você gosta de falar sobre sofrimento? Eu não faria essa pergunta, porque você é profissional da saúde mental e, obviamente, o sofrimento é do seu manejo. Sim. E eu gosto de lidar com isso, gosto de falar sobre isso, porque às vezes a gente se esquece que no sofrimento existe aprendizado, se a gente estiver disposto a olhar, né? Pode haver uma oportunidade no sofrimento, pode haver muito crescimento. Falando a respeito do sofrimento, como lidar com ele, eu gosto de trazer alguns aspectos que às vezes a gente esquece e vale muito a pena a gente lembrar. O sofrimento, ele é de quem sofre. Às vezes a gente tem mania ou, enfim, de olhar para o sofrimento da outra pessoa e falar, imagina, mas você está sofrendo por causa disso, que bobeira, né? Para uma criança de 5 anos, o sofrimento pode ser aquele momento que a mãe chama ela para entrar para dentro, tomar banho e despedir da brincadeira dos amigos. Isso pode configurar um sofrimento. Vamos pensar numa adolescente que vai se encontrar ali com o seu primeiro amor e tal, uma espinha no rosto. Pode representar para aquela menina um sofrimento. E é claro que sofrimentos muito maiores. Mas o que eu quero dizer com isso? O sofrimento, ele é subjetivo, ele é de quem sofre. E só ele pode dizer o quanto dói.
Então, como que a gente faz para lidar com isso? Acho que algo muito importante no nosso dia a dia é ouvir com empatia, é ouvir com carinho, né? Respeitando a dor dessa pessoa. Nenhum sofrimento dura para sempre, né? E a gente precisa olhar para ele quando ele acontece, mas a gente também precisa deixar que ele passe, porque acho que você já viu, já conheceu de repente aquela pessoa que parece que agarra o sofrimento e fala assim, olha, não te deixo, não te largo, né? O sofrimento, ele tem um papel que eu acredito que quando a gente olha para ele, para aquilo que ele quer trazer, ele tem um papel importante sim de trazer amadurecimento, de trazer crescimento, de trazer aprendizagem. Depois que isso passou, deixa ele embora, né? Deixa ele embora e vamos crescer. E isso não significa que vai ser com um sopro, num vento, e que esse sofrimento vai desfazer apenas por dar tempo ao tempo. É preciso ter esse olhar consciente. Esse sofrimento existe, eu não nego, ele me machucou, isso é profundo, isso é traumático, mas eu não vou me deixar presa a ele. Eu vou em busca do que estiver disponível, as ferramentas que eu encontrar pelo caminho, os profissionais que eu encontrar que possam me ajudar, leitura, terapia, o que for e estiver ao meu alcance, dentro das minhas crenças, dos meus valores, daquilo que não conflita com os meus princípios, eu vou me utilizar disso. Mas o que a Ana diz e que é o que eu acredito também, é que muitas vezes nós nos apegamos tanto ao sofrimento que quase já não saberíamos viver sem ele. Nós falaríamos sobre o quê? O que eu vou dizer se eu não falar do meu sofrimento? Exatamente. O que vai me restar? Não existe isso, assim, Claro. Parece que o sofrimento me define. É dele que eu falo, é sobre ele que eu existo, é ele quem me carrega, em lugar de eu ter autonomia sobre a vida, para então traçar um caminho diferente, apesar do sofrimento ou mesmo com o sofrimento. Bom, então vamos lá. Você propõe nesse processo do crescimento autoconhecimento, que partimos aqui desse entender sobre sofrimento, maturidade, mas você diz assim, olha, como instrumentos para que a gente cresça emocionalmente, você propõe aqui autoconhecimento. Quer falar já sobre? Sim, quero. E a gente trouxe até umas ferramentas aqui para o pessoal que está em casa, né? Para a gente colocar em prática. Darleide, o autoconhecimento ele é muito importante, porque através dele você direciona as suas escolhas, você vai em busca dos seus objetivos, das suas metas. Então eu preciso me conhecer, eu preciso saber me conhecer e saber de uma maneira realista, menos ilusória, né? Quais são as minhas qualidades, quais são os meus dons, os meus talentos, as minhas potencialidades. Também existem aquelas fraquezas, né? Aqueles aspectos que a gente precisa melhorar, mas isso é extremamente importante a gente conhecer e saber que ainda que você tenha fraquezas, coisas que você ainda precisa desenvolver, isso não anula o que você tem de bom, isso não anula aquilo que você já conquistou. Eu trouxe aqui para o pessoal que está em casa e olha, depois a produção, não sei se você já combinou com eles, mas depois ela vai até disponibilizar no nosso programa lá quando aparecer no YouTube. Deixa eu explicar então para o pessoal. Vamos fazer assim. Isso aqui está num arquivo e quando nós postarmos este programa lá no nosso canal do YouTube, e eu convido você para se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o Consultório de Família.nt, aliás, não tem .nt, né? Consultório NT, você vai se inscrever para acompanhar que sempre que nós fazemos o programa aqui na TV, nós vamos disponibilizar 2, 3 dias depois lá no nosso canal e você pode rever, pode compartilhar, pode estudar o tema. E nós colocaremos ali o arquivo que está proposto aqui sobre ferramentas do autoconhecimento, para autoconhecimento. Nós vamos disponibilizar o link para você clicar, então abrir e ter esse material aí em suas mãos. Portanto, vai ser para quem se inscreve, para quem acompanha a gente lá no nosso canal no YouTube, tá bom assim? Ferramentas para autoconhecimento. Isso, de repente tem alguém que está em casa ouvindo a gente, ouvindo essa nossa conversa e se perguntando, tá, eu quero me conhecer, mas por onde eu começo, né? Então aqui eu trouxe algumas ferramentas simples, mas que podem nortear esse processo de autoconhecimento. Algumas perguntas, né, norteadoras que a gente pode se fazer. Então, quais são as minhas habilidades? Quais são os meus talentos? Quais são as minhas características mais marcantes? E tem um exercício que também é muito legal, Darleide, que você pode convidar 3 pessoas da sua confiança para poder
perguntar para essa pessoa, para te dar um feedback, né? Do seu jeito, de como que você é. Será que tem alguma coisa que você pode melhorar? Será que tem alguma coisa que você pode mudar de repente, né? Então, escolha 3 pessoas da sua confiança que realmente te conhecem e esteja aberto, né? Porque nem sempre a gente vai receber só coisas boas, né? Então, esteja aberto para fazer esse exercício como um exercício de aprendizado mesmo para se conhecer. Então, a proposta é fazer perguntas e ir em busca das respostas. Exatamente. Porque muitas vezes a gente vai encontrar pessoas que dirão assim, eu nem sei o que eu quero. Eu nem sei quem eu sou. Eu já nem sei o que eu sinto, não sei o que eu penso, porque elas estão tão em sofrimento que elas precisam realmente parar e pensar assim, são perguntas bem feitas, bem elaboradas, que irão me fazer buscar respostas pontuais para elas. Então, aqui você propõe perguntas. Isso, perguntas norteadoras. E entre essas perguntas, né, há algumas do tipo, por que eu faço o que eu faço? Já parou para pensar? Por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que eu faço? Porque à medida que você encontrar essas respostas, você vai encontrar o seu sentido, você vai encontrar o seu objetivo, você vai encontrar a sua meta. E como a gente é muito chique, Darleide, eu até trouxe aqui uma ferramenta que é muito utilizada nas empresas, a gente chama de análise SWOT, mas quando a gente faz a tradução para o português, a gente pode chamar de FOFA. F de força, O de oportunidades, outro F de fraqueza e o A de ameaças. Então, a gente tem aqui esses quatro elementos para você escrever. Eu disse que ela é muito utilizada nas empresas, né? Para se avaliar um plano de negócios, aí o pessoal pode pensar, mas dá certo na vida pessoal? Também pode ser usada como uma ferramenta de autoconhecimento. E é interessante a gente perceber, né, que quando a gente fala de forças, de fraquezas, a gente está falando da gente. Quando a gente fala de oportunidades, de ameaça, aí entra a questão do externo, né? A gente faz uma análise externa. Como, por exemplo, que pode ser uma ameaça externa? Se a gente for pensar o desemprego, é uma ameaça? Mas, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade? Pode. Pode. A gente teve exemplos, né, na pandemia de pessoas que perderam o emprego e montaram o seu próprio negócio. E isso depende, né, a maneira como você vai usar essas ferramentas, essas qualidades, essas características, você pode fazer um cruzamento entre elas, né? De uma fraqueza pode surgir uma oportunidade. De uma habilidade também. Vamos pensar uma pessoa que de repente está assistindo a gente e tem um dom, um talento de cozinhar. Isso pode se tornar um negócio, né? Então, por isso que é importante, Darleide, a gente se conhecer as nossas características e, inclusive, através disso, eu gosto de usar uma expressão, saber quais brigas a gente pode entrar, mas brigas no bom sentido, assim, né? Quais brigas a gente pode comprar. Aquilo que a gente pode se aventurar e não, né? Porque às vezes a gente, de repente, tem um talento, algo tão legal, e aí, não faz nada com aquilo? E uma coisa que eu gosto muito de pensar, e está aqui também nas ferramentas para o pessoal aí de casa, já tem algumas perguntas para o próximo ano. Né? Quais são os seus projetos para os próximos 12 meses? O que você precisa fazer para alcançar esses projetos? E uma coisa que eu deixei por último, mas não menos importante, o que você pode fazer, como você pode fazer para usar essas habilidades que você tem em favor do próximo, em favor da sociedade que você vive, em favor do mundo que está ali ao seu redor, né? Às vezes a gente acha que a gente precisa fazer grandes coisas, mas com pequenas atitudes, mas atitudes assertivas, atitudes corretas, a gente pode mudar muito o mundo que está ao nosso redor, o nosso pequeno mundo, e aí se estendendo para o mundo de uma maneira geral, né? Muito bom. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que é uma simplicidade, é de uma simplicidade que você aí, hoje, terminando o programa, já pode fazer, ou enquanto nós estamos conversando, já pode ir elaborando. Veja bem, você vai identificar quais são as suas fortalezas. Descreva. É simples. Descreva, pense sobre você e as suas forças. Você vai pensar sobre o que podem ser oportunidades a partir das suas características, do que você identificou também como fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Não se iluda com essa história de mulher maravilha, de homem superpoderoso, em que nós só temos fortalezas. Nós temos fortalezas, mas nós também temos as nossas fraquezas e a gente precisa aceitar isso. Somos humanos. Com
como elas podem trabalhar a seu favor e abrir oportunidades. Ou como você, diante das ameaças, do desemprego, como a Ana falou, você poderia reagir. Quais são seus planos, suas ideias? Escreva, elabore, converse com você mesma, sabe? Marque o encontro com você mesma, marque o encontro com você mesmo. Mesmo se você estiver muito perturbado, sabe esperar aquela hora mais calma do dia? Todo mundo vai dormir, você fica mais tranquilo pela madrugada, você levanta mais cedo, vai então pensar, vai orar, vai pedir a Deus, Senhor, Espírito Santo, me mostra quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, eu quero ser honesta, eu quero ser honesto para fazer descobertas importantes a respeito de quem o Senhor propõe para que eu seja. E você também, como a Ana já descreveu para a gente, ela escolheu aqui deixar já para você algumas propostas, né? Escreva sobre os seus sonhos, seus projetos para o próximo ano, o que você gostaria de realizar, o que é necessário para conseguir alcançar isso que é o ideal. Ainda mais, como você pode utilizar suas habilidades e seu trabalho para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Portanto, o que ela está falando nem é algo assim para ser subjetivo, é para ser alguma coisa que você deve escrever, pensar. Usa o lápis com borracha, se apaga, escreve de novo, né, Ana? Isso. Escreve de novo. Mas isso aqui é um carinho que a Ana teve, o carinho dobrado de parar e aqui trazer para a gente, para disponibilizar depois lá no canal, no link que nós vamos deixar para você clicar, abrir, mas você já pode ir escrevendo na sua cadernetinha, no seu caderno de escrever as suas memórias, enfim, tá bom? Então presta atenção que nós estamos propondo para você ferramentas de como crescer, porque segundo a Ana e o seu novo livro, é preciso crescer. Que mais, Ana? Qual é a próxima ferramenta para o crescimento? Relacionamentos, Darleide. Ok. Relacionamentos, e eu gosto muito de falar sobre esse assunto e aqui no consultório também, né? Você sempre traz isso. Darleide, aquele velho ditado popular, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Acho que todo mundo já deve ter ouvido esse ditado, né? E tem muita sabedoria nisso. E tem um neurocientista, Warren Surf, ele é um neurocientista americano, ele se propôs a estudar isso e trazer para a gente, através desses estudos, um resultado que a gente já sabia, que a filosofia já trazia e que até nossa mãe sabia, né? Porque mãe tem uma sabedoria única, né? E ele diz a assim... história do você não é todo mundo, por exemplo, isso. Né? E com quem que você está andando? Quem são seus amigos? Vai andar com maloqueiro? Já ouviu as mães falarem isso? Tá ali, ó, o neurocientista só vem confirmar. Isso mesmo. E ele diz que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais se relaciona. Não tem jeito, e eu gosto muito de falar sobre isso. Nós temos o poder de influenciar as outras pessoas e nós também somos influenciados por ela. Nesses estudos que o Warren Surf fez, ele também, a gente não vai se aprofundar tanto assim nesse assunto, mas é interessante a gente saber que os cérebros se comunicam de uma maneira que a gente às vezes não percebe, né? Então por isso que é muito sério as atividades que você faz, muito sério os relacionamentos que você desenvolve. Eu quero até usar a frase exatamente que ele fala, porque eu acho que é importante, ó. As pessoas mais próximas a você têm um impacto na maneira como você se relaciona com uma realidade maior. Se você escolhe um companheiro ruim, isso é o neurocientista falando, hein? Se você escolhe um companheiro ruim e passa 10 anos com ele, essa decisão vai ter um impacto significativo na sua personalidade e na sua vida. E às vezes, Darleide, eu percebo que as pessoas têm negligenciado os relacionamentos, né? A qualidade deles, né? A qualidade desses relacionamentos, exatamente. E acho que a gente precisa pensar muito sobre isso, né? E voltamos de novo naquele ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem és. E aí encontrei uma variação desse ditado, diga-me com quem tu andas e eu te direi aonde poderás chegar. Eu achei fantástico isso, né? Cerque-se de pessoas boas, no sentido assim, de pessoas que tenham sonho, cerque-se de pessoas que tenham metas, que tenham planos, de pessoas que te colocam para cima, que te fazem crescer e seja você também essa pessoa, porque eu acho que isso é muito importante também, né? Sim. Ser uma influência positiva. É tão gostoso quando de repente você tem
em uma pessoa que te indica um amigo, que te ajuda a fazer alguma coisa, que te indica um livro legal e esse livro te traz reflexões que te fazem crescer. Então é muito bacana isso, a gente precisa se cercar dessas pessoas. Eu diria, Ana, que nem é só bacana, é assim necessário, fundamental e urgente, né? É. Porque, e eu também quero acrescentar aqui, Ana, não sei se você concorda comigo, que essas influências e esses relacionamentos não devem ficar somente no lugar da proximidade, né? Dos meus amigos pessoais, das minhas relações pessoais. Eu diria que também a gente pode incluir aí naquilo que me influencia ou entre as pessoas que me influenciam, até mesmo os que são virtuais. Né? Quem é que eu assisto? Quem é que eu escuto? Quem são as pessoas que eu sigo nas minhas redes sociais? Quais são os conteúdos com os quais eu me relaciono? Porque isso vai fazer você crescer ou simplesmente passar o tempo e não aproveitar enquanto aprendizado, ou até mesmo ser mal influenciado. Tem pessoas que seguem outras que, gente, não valeria a pena para o seu quadro emocional. Então, hoje eu pensava assim, Ana, por exemplo, eu pensava, vou dizer ainda, eu acho que vou dizer agora, mas nem tinha planejado que fosse agora. Assim, por exemplo, está com problema no casamento? Não vai se relacionar com mulheres já divorciadas, não vai se divorciar com mulheres ou homens que estejam com casamento aos pedaços, porque é alguém frustrado, alguém em processo de adoecimento, de sofrimento, que ela mal está conseguindo viver a sua realidade. Como que ela vai te ajudar? Então, vocês vão se unir, vocês vão falar mal, vocês vão desgastar, e vão chorar, e vão reclamar, etc. Parece grupo de apoio, mas você quer sanar a sua ferida, não se junta exatamente aos feridos, mas escuta quem pode te trazer remédio, escuta quem pode te trazer soluções, escuta quem pode te ajudar, se envolve, pede ajuda com quem tem naquele momento sanidade, condições, força, energia, sabedoria, conhecimento para te levantar. Porque senão fica lá um monte de ferido. Ah, eu tô ferido também. Ah, meu marido não é legal, meu marido também não. Ah, eu me divorciei, divorcia tu também, mulher. Divorcia, se livra desse traste. Ei, tem certeza? Tem sabedoria ali ou tem dor? Então pensa nisso, nas pessoas com quem você se envolve. Vamos aqui a alguns comentários, Ana? Vamos. A Lau diz assim, boa noite. Deus abençoe a você, obrigada pela sintonia. Quando a pessoa não consegue agir no sentido de tomar decisões para que esse processo de mudança possa prosseguir, o que fazer? Quando a pessoa não consegue agir, ela sabe, mas ela não consegue agir. A pessoa não consegue romper do lugar onde ela está. E ela diz, help. Olha, Darleide, eu diria, qual que é o nome dessa nossa ouvinte? Lau. A Lau. Eu diria para Lau que a gente precisa começar a pensar em questões médicas, inclusive, porque às vezes a gente está tão adoecido que a gente realmente não tem forças para mudar, né? Então vamos pensar numa pessoa que de repente está passando por um quadro de ansiedade, de depressão muito grande. Então essa pessoa realmente até sabe o que ela precisa fazer, mas ela não tem forças. Então a gente precisa pensar que é algo multifatorial, né? Então vá ao médico, vê se está tudo certinho, faça alguns exames. É interessante que alguns sintomas, por exemplo, de depressão, eles podem se confundir, por exemplo, quando a pessoa está desnutrida, né? Aquele desânimo, às vezes está faltando vitamina para essa pessoa. Então, por isso que a gente precisa olhar para essa saúde, para esse bem-estar de uma maneira global, né? Então, eu recomendaria isso, procurar um médico, saber se está tudo certinho nessas questões. Estando tudo ok, então vamos partir para um outro lado. Qual é a dificuldade de mudar? E eu quero até aproveitar algo que você falou antes, né, em relação ao sofrimento. Se eu mudar, o que pode acontecer? Porque às vezes esse lugar está confortavelmente desconfortável, mas está confortável. Parece Entendeu? contraditório, mas é isso, Sim. né? Esse desconforto cabe em mim e eu uso desse sofrimento, mesmo que inconsciente, não estou falando de planejado, mas ele está me trazendo algum benefício. Às vezes a dó das pessoas, a piedade das pessoas, não é por aí, né? Sim, claro, exatamente. A gente chama de ganhos secundários, né? Às vezes essa pessoa está tendo ganhos em se manter nessa situação. Então a gente precisa pensar, né? Existe um medo por trás dessa mudança? Às vezes pode haver um medo.
né? Então a gente precisa pensar, e se ela tiver a oportunidade de ter um acompanhamento de um profissional, excelente, né? Maravilhoso, porque vai poder orientar ela nesse processo aí. Muito bem. Sabe quando a gente está assim com febre, né, com sintomas de gripe, por exemplo, que a gente fica com o corpo mole, como a gente fala, sem energia, e a gente não consegue muita coisa, porque realmente o nosso corpo está debilitado em função de um vírus que nos acometeu, que nos trouxe naquele momento aquele estado. E aí você vai precisar de alguém que lhe ajude. A gente precisa de pessoas que nos deem suporte quando a gente não consegue. Mas passou a febre, a gente levanta, vai lá, faz o próprio chá, faz algum movimento, toma um banho. Então tem a hora que alguém te ajuda para você melhorar, é a hora que você vai tomar um remédio, vai ao psiquiatra, e aí, enfim, o que seja, o psicólogo. Mas quando você começa a ganhar forças, ganhar tônus, aí você vai lá e faz o que agora a pouca energia vai crescendo e você vai reagindo melhor à vida. O que não pode é simplesmente esperar pelos outros e morrer no mesmo lugar. Ah, eu não posso, eu não consigo, ah, meu Deus, eu não sei. Porque é preciso que haja um momento de você reagir. Mas esse primeiro momento que você diz, eu estou fraca, precisa de ajuda. E alguém vai precisar te ajudar. Isso que você está falando é extremamente importante. Ah, então que bom. Segura aí para a gente comentar logo depois do intervalo. Tá bom, então. Adoro quando falamos coisas importantes. Até já. E vamos continuar aqui no nosso consultório, hoje com a nossa convidada, que é psicóloga e escritora. Já mostrei a você como está lindo o novo livro, que tem como proposta dizer que é preciso crescer. E ela está nos ajudando a pensar, então, quais são os passos que nós precisamos dar nesse crescimento. Já falamos de maturidade, de autoconhecimento, da necessidade de cuidarmos melhor dos relacionamentos. E agora a gente continua com ela, Ana Flávia. De onde nós paramos? Você queria dizer alguma coisa, mas eu tive que ir para o intervalo. Sim, eu queria falar sobre autorresponsabilidade, né? Ouvindo enquanto você falava, em outras palavras, é isso. É claro que as pessoas podem nos ajudar, é claro que a gente precisa recorrer, sim, a essas pessoas, mas a gente também precisa entender, Darleide, que existe uma parte do caminho que somos nós que precisamos trilhar e que ninguém pode fazer essa parte que é nossa. Né? As pessoas podem estar do nosso lado, as pessoas podem acompanhar, mas existe uma parte que é sua, exclusivamente sua, que é minha, exclusivamente minha e que faz parte do nosso processo individual de crescimento. Né? Então a gente precisa, às vezes acontece, né? Alguns exemplos. Ah, estou tomando um remédio, ok, não precisa fazer mais nada. Precisa sim, precisa se alimentar, precisa fazer uma atividade física, precisa ir para terapia. Crescimento é movimento, é ação. Não dá para você crescer parado, entregue à inércia, né? Então a gente precisa pensar bastante nisso e, sobretudo, a gente precisa agir para que a gente possa crescer. É isso. Eu estava aqui até pensando naquele teórico, também psicólogo, médico, enfim, que desenvolveu a logoterapia. E que esteve em campo de concentração. Seu pai foi morto, sua esposa, enfim, foi um desastre na vida dele, como para muitos outros que foram colocados em campos de concentração pelos nazistas. Mas justamente aquele homem que conseguiu sobreviver, ele vai falar de resiliência, vai falar de autorresponsabilidade, vai falar de como somos nós quem precisamos, mesmo num campo de concentração, decidir que até o último momento eu vou viver. E eu vou escolher olhar para fora da janela e ver se eu encontro um raio de sol que me faça ter esperança, porque tem um dia lá fora ainda acontecendo e pode ser que antes que o sol se esconda, eu seja livre. Então, mesmo alguém num campo de concentração sobreviver dali e sair com uma proposta de se refazer, é dizer assim, tem uma parte que é minha.
é verdade, tem uma parte que é minha. E Darleide, aproveitando isso que você está falando, você está dizendo sobre o Viktor Frankl, Sim. né? E ele escreveu um livro muito conhecido que é Em Busca de Sentido. Exato. O quanto o sentido faz toda a diferença. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim: mundo sentido muda sentidos. Mundo sentido de sentimento, emoção, muda sentidos de direção. E aproveitando isso que você falou, eu só queria recordar, porque tem uma outra psicóloga, inclusive eu menciono essa história que eu vou dizer aí no livro, a Edith Eger. Ela, inclusive, trocou cartas, conhecimentos com o Viktor Frankl e ela esteve no campo de concentração. Hoje ela ainda é viva, é uma psicóloga que trabalha com estresse pós-traumático. E ela conta no livro dela, A Bailarina de Auschwitz, ela conta a história de uma amiga. Na época elas tinham 17 anos e ela olhava para essa menina e ela falava: gente, ela está tão debilitada, eu não consigo entender como é que ela consegue acordar no dia seguinte, né? Numa conversa que elas estavam lá no campo de concentração, essa amiga disse assim para ela: olha, fiquei sabendo que nós seremos liberadas no Natal. E aí, passaram-se os dias, o Natal chegou e elas não foram liberadas e no dia seguinte essa menina morreu. Por que eu estou trazendo essa história? Esperança. Darleide, se você quer crescer, se você quer enfrentar o sofrimento de uma maneira mais positiva, de uma maneira melhor, se a gente pode dizer assim, nós precisamos manter viva a esperança, né? A história do Viktor é maravilhosa e, inclusive, é incrível, é fantástico. E é isso que ele traz também, né? Você precisa olhar além desse sofrimento, você precisa extrapolar esse campo de concentração. E às vezes a gente pode estar falando para alguém que está em casa, a Segunda Guerra já acabou, mas às vezes existe uma guerra aqui dentro e você está preso, né? Nessa guerra, você está preso nessa situação. E a gente precisa olhar além, olhar para fora, né? Porque é lá fora que a gente pode encontrar essa solução. Muito bom. Boa noite, excelente assunto sobre crescimento pessoal. O autoconhecimento contribui positivamente para as nossas relações interpessoais. Quero pontuar aqui que o autoconhecimento, ele vai propor a você algumas situações dolorosas, quando talvez você precise se dar conta de que tem questões suas de que realmente é como os críticos falam, é como as pessoas apontaram, isso aqui você não vai bem, isso aqui, e pode confrontar você. Ou vai levar você a ter que lidar com histórias dolorosas das quais você tem fugido, negado, mas elas estão lá, talvez você precise encarar. Então, quando a gente fala de conhecimento, não é só o questionário e aquelas perguntas que nós propusemos ali, que a Flávia preparou para você pensar. Aquilo ali é um pontapé inicial. Mas em terapia, numa busca mais consistente sobre a sua verdadeira essência, se faz um mergulho nisso para que haja verdadeiramente um autoconhecimento de maneira que não seja superficial, mais profundo, como eu disse agora. Aninha, o que mais você propõe aqui no livro É Preciso Crescer? Você já falou de maturidade, autoconhecimento, relacionamentos e agora mudanças. As mudanças são muito importantes, mas elas geram um frio na barriga, elas geram medo, elas geram uma insegurança, porque a gente está diante daquilo que ainda não é conhecido, né? Mas é tão interessante quando a gente enfrenta, quando a gente encara essas mudanças de uma maneira positiva, porque a gente aprende, porque às vezes a gente se coloca numa situação que a gente não está acostumado e a gente enxerga uma faceta da nossa própria personalidade que antes a gente não via, que antes a gente não conhecia, né? Porque às vezes a gente está fazendo sempre ali as mesmas coisas, estamos com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares e as mudanças elas são importantes, né? E para a gente mudar, a gente precisa olhar para isso, né? Pensando que a mudança ela pode trazer muitas coisas positivas, né? As mudanças... De que tipo de mudança você está falando? Mudanças impostas ou mudanças que eu mesma trabalho para criá-las, para promovê-las? Olha, às vezes a gente se depara com algumas mudanças que são impostas, né? Vamos pensar numa transferência de emprego. Às vezes eu nem queria estar muito bem onde estou, mas às vezes acaba acontecendo. Isso não é ruim, né? Acho que se a gente tiver de coração aberto, eu já falei isso antes, né? Se a gente tiver de coração aberto, a gente pode aprender, a gente pode evoluir muito nisso. Mas também, como sempre, né, trazendo uma coisa importante aqui pra gente, você falou, Darleide, é importante que as mudanças façam sentido pra gente e precisa vir de dentro do nosso coração,
né? Não faz muito tempo eu estava com um paciente que queria perder peso, jovenzinho, adolescente, e eu perguntei para ele, por que você quer perder peso? É para ficar mais bonito? É para ter mais saúde? Para quem? É para você mesmo ou é porque as outras pessoas estão falando? Precisa vir de dentro e precisa fazer sentido, porque às vezes eu posso dizer, né, propor uma mudança para você que para você não faz sentido, né? Então precisa vir de dentro, sim. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com a Ana Flávia, que é psicóloga, está lançando o seu segundo livro e ela também é palestrante e tem um trabalho como palestrante, eu digo, mas também tem uma coisa que ela faz que é muito legal, ela canta. Estou aqui te ouvindo e pensando, ela tem tantos dons, tantos talentos. E eu recebi agora há pouco uma mensagem, Ana, de uma moça que vai dizer assim para a gente, olha, Darleide, você falou agora há pouco que tem pessoas que não sabem o que pensar, o que quer às vezes. Me sinto assim mesmo. Sou evangélica e às vezes me pergunto qual seria o meu dom e por aí vai. Ela faz perguntas e ela não consegue chegar às respostas. Aí eu estou aqui te ouvindo e você é profissional, é psicóloga, é escritora, palestrante, trabalha com saúde pública, tem uma formação excelente, tem pós-graduação em saúde pública, enfim, tem um currículo muito bom e tão jovem. Mas já com uma experiência larga, porque já se dedica ao trabalho há um bom tempo. E para outras pessoas é tão difícil ter esse encontro com a profissão, né? Se ver nos relacionamentos saudáveis ou até mesmo identificar um dom, uma qualidade. Como é que você auxilia essas pessoas a se encontrarem nesse sentido, respondendo à questão dela? Muito simples, às vezes a gente imagina que é uma coisa estrondosa, né? Mas assim, o que você faz bem? Eu perguntaria para essa pessoa, o que você faz bem? É uma comida, é costurar alguma roupa, é escrever, fazer desenhar, bordados. O que você faz bem? Isso pode ser um ponto de partida. Inclusive, Darleide, tem um livro e um autor cristão que eu gosto muito, que é o Rick Warren. Ele escreveu Uma Vida com Propósitos. Esse livro é fantástico, assim, e tem experiências incríveis através desse livro. Ele traz essa questão, né? Comece por aquilo que você é bom, comece por aquilo que você faz bem. Claro que você pode desenvolver as outras coisas, né? Mas comece por isso, é um caminho. E enquanto você falava, você também disse a respeito dessa pessoa aí que não sabe o que quer. E às vezes eu digo assim, ok, você ainda não sabe o que quer. Então, e o que você não quer? Porque às vezes a gente pode começar disso, tá, eu não sei para onde eu quero ir, mas eu já sei que não quero ir para um lugar frio, eu já sei que não quero mudar de cidade, eu já sei que não quero um emprego onde eu tenha... De repente a gente está falando para uma pessoa que é tímida, então eu já sei que eu não quero um emprego que eu tenha que falar com as pessoas, né? Então, se você ainda não sabe o que quer, comece a pensar o que você não quer e a partir disso você pode construir uma outra lista, né? Um outro pensamento aí. Muito bom. Eu também sou favorável a essa técnica, né? O que você não quer? Se você não sabe pelo menos isso, ai, vamos dar um jeito nessa história aí, né? Porque identificar o que não gosta, pelo menos. Que mais? Olha, bom, eu anotei algumas coisas aqui, uma coisa que eu acho muito importante, Darleide. No final, né, de tudo isso, assim, todas essas perguntas, todas essas reflexões, o que eu vejo que elas levam a um propósito, né? A gente precisa ter um propósito, a gente também falou em outras palavras, né, em sentido, precisa fazer sentido, né? E quando a gente fala em propósito, por que eu faço? A gente também já falou isso, né? Por que eu faço o que eu faço? Para quem eu faço o que eu faço? Né? Para que serve tudo isso? Às vezes eu interajo na internet, né? Vejo algumas coisas e tem algumas coisas engraçadas, né? E numa dessas eu me deparei com algo que dizia assim, a vida não pode ser só trabalhar e pagar boletos. Tem que ter algo a mais do que isso, né? Tem que ter um propósito maior. E vale muito a pena a gente ir em busca desse propósito, a gente fazer essa jornada. Às vezes eu também costumo dizer, né, que esse autoconhecimento, esse processo de amadurecimento, de crescimento, é como se fosse, é uma jornada mesmo, né? Como se você pegasse ali algumas coisas na sua bagagem e saísse por uma estrada que você nem sempre vai conseguir mensurar o que você vai encontrar lá na frente. Mas a gente precisa ir, a gente precisa seguir. Né? A gente precisa crescer, a gente precisa ir nessa direção. Porque eu costumo falar, né? Coloquei aí no livro, tudo que nasce em condições saudáveis cresce.
Se não cresce, atrofia, morre, né? Então a gente quer ir em direção à vida, isso sim. Sabe que essa também é uma dificuldade para muita gente, né, Ana? Encontrar o propósito. E eu também tenho como premissa dizer que, entender que assim, nós nunca vamos errar no propósito de ajudar pessoas. Sim. De erguer pessoas, de edificar alguém, de alimentar alguém, de cuidar de alguém. O propósito de uma mãe que seja se dedicar aos seus filhos, não é pregar o evangelho lá na África, não é distribuir cestas básicas, sabe, do outro lado. Não, pode ser neste momento o seu propósito como mãe é cuidar dos seus filhos pequenos. O seu propósito é se dedicar à sua família, ao seu casamento. O seu propósito é sair de casa todos os dias, trabalhar e dar o seu melhor para trazer o sustento para sua casa. Qual é o seu propósito? Então, sempre que alguém me diz que não sabe qual é o propósito, o que ela veio fazer na vida, diga, tá claro, deixa eu te mostrar. Jesus já declarou, a palavra já mostrou, as experiências científicas estão aí para comprovar. Todas as vezes que você, se não sabe o que fazer na vida enquanto propósito, pense o que eu posso fazer para ajudar alguém. E você vai ver que nisto se realizam muito de saúde emocional, de saúde mental, de saúde do corpo como um todo e de sua experiência com Deus. Então, tenha muito cuidado para você não se iludir com o tipo de propósito que é trabalhar, ganhar dinheiro, realizar e ser famoso, conhecido, porque é muito isso que está no topo da mente de muita gente, Ana. Concorda comigo? Sim, claro, Pode me concordo. contrariar também. Por enquanto está tudo certo, não vou te contrariar. Porque não faz sentido, Claro, assim, faz o muito que eu estou sentido. dizendo, porque eu vejo muita gente perdida que está se comparando com outras pessoas, está querendo fazer o que os outros fazem, está querendo ganhar o que os outros ganham, e elas não param para pensar, tá, mas o pouco que eu faço em benefício de alguém e eu sou abençoada com o retorno disso? Não é? Sim, claro. Me conte mais, porque nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero saber o que mais você traz para a gente crescer. Só um pouquinho, você veio acompanhada de uma amiga que está ali do outro lado nos Sim, bastidores, nos visitar, que gosta do nosso programa. Obrigada por ter vindo, viu, linda? Assistente social, não é? Isso, Como é seu a nome? Simone. Simone, obrigada pela visita. Olha, você está aparecendo ali. Menina, tu é bonita. Dá tchau ali para aquela câmera, vai. Ali, Obrigada, meu amor, pela visita. Obrigada, equipe também, que foi rápido aí no gatilho para mostrar. Bom, voltando aqui, que mais para a gente finalizando o programa? E é a maneira como eu finalizo o livro falando em destino. Destino, querendo dizer no sentido, para onde você está indo, né? Quando a gente vai comprar uma passagem pela internet, está escrito lá, origem e destino. Para onde você está indo e para onde as suas atitudes estão te levando, vão te levar. Porque às vezes a gente acha, né, que o destino é uma coisa que vai cair em cima da gente, né? Como se fosse assim, estou destinado a, enfim, fazer tal coisa. Eu não acredito muito nessa questão de destino, mas eu acredito que nós somos predestinados a fazer o bem, a ajudar o próximo. Então, o que eu queria deixar para a gente ir finalizando é isso, é essa reflexão. Para onde as suas atitudes estão te levando? Né? Porque às vezes a gente quer ter sucesso, a gente quer crescer, a gente quer ser feliz, mas as nossas atitudes são totalmente contrárias a isso. Né? Às vezes a gente, ao invés de colaborar com as pessoas, a gente está prejudicando essas pessoas. Às vezes, ao invés de nos autoajudar também, né? A gente começa a alimentar pensamentos negativos, atitudes negativas que acabam que não deixam a gente sair do lugar, né? Então, se a gente parar para pensar, para onde que eu estou indo? Será que esse destino que eu vou encontrar ali é um lugar bom? É o lugar aonde eu gostaria de estar? Né? Vale a pena pensar sobre isso. Vale muito a pena. E eu vou entregar agora mais uma ferramenta, mais suporte para você dar esse up na vida e tomar decisões acertadas. Não está conseguindo, como uma amiga nos escreveu agora há pouco, dizendo que não consegue, até sabe, pensa, mas não consegue dar o próximo passo? Estamos te auxiliando aqui com o tema de hoje e eu ainda tenho uma outra ferramenta, que é este curso que foi preparado pela neurocientista, que é psicóloga e neurocientista, PhD em neurociências, a doutora Rosana Alves. Ela preparou esse material
que nós demos o nome a este curso de sentimentos, a ciência do existir, com lições bem objetivas, muito ao ponto do que você precisa saber para cuidar melhor da sua saúde mental. Você vai encontrar aqui um material sobre ansiedade, sobre depressão, como essa doença como ela se manifesta e tem cura. Como é que faz? Conhece os tratamentos mais indicados? Vem conhecer aqui fazendo este curso. Sobre a ansiedade, listamos alguns fatores para você entender melhor como lidar com a ansiedade, que é uma pergunta muito comum, né, Ana? Como lidar com a ansiedade. Lá no Instagram da Ana já tinha gente perguntando a partir da proposta do programa de hoje. E será que Deus se importa com seus problemas? Será que conflita a sua fé com a sua vida prática? Pensar que se você tem depressão é porque talvez você não tenha fé, sabe essas coisas assim? A gente trata disso tudo aqui e muito mais. E mais, não é somente uma revista, um material escrito, bem trabalhado, bem bonito. Gente, é bonito mesmo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Me deu até vontade de mostrar para vocês que é bem bonito, tá bem trabalhado esse material. Olha só. Aqui, ó. Não é uma coisa qualquer. Com cérebro, com as explicações, com os detalhes. Olha só, que bonito. É uma revista realmente de qualidade, tá bem? Mas não é somente a revista que você vai receber de casa, aí em casa de presente. Você ainda vai acompanhar as videoaulas. O curso inteiro está gravado e é disponibilizado para você, gravado pela doutora Rosana Alves. Entende? Então, a Novo Tempo preparou esse material para te entregar com muito carinho, para você não dizer assim, mas eu não sei quem me ajuda, por onde eu começo. Gente, tá aqui, entre em contato e pede, é grátis. O nosso telefone é o 12, o DDD 12 2127, perdão. É isso mesmo, 2127 3121. 2127 3121 aparece aí no seu vídeo. Ou pode mandar uma mensagem pra gente no 98244 4449. 98244 4449. Manda uma mensagem dizendo, Darleide, manda pra mim a revista Sentimentos e nós vamos cuidar de você até que a revista chegue à sua casa, tá bom? É isso, Ana Flávia. Feliz, então, de estar sendo usada mais uma vez por Deus para ajudar a tantas pessoas a repensarem a vida. Muito, muito feliz. Grata também, quero aproveitar e agradecer todo o carinho, todo o apoio que você tem me dado ao longo desses anos, né? Prazer. É sempre um prazer estar aqui com você, com o seu público. Eu também cresço muito nesses momentos, eu também aprendo muito. Então, deixo aqui o meu carinho, a minha admiração e a minha gratidão por isso. Obrigada. E os meus parabéns a você. O pessoal pode te encontrar na rede social, né? Você está no Instagram. Ana Flávia, escritora. Né? E o pessoal que quiser, a gente também está com o livro disponível, o livro digital, já está disponível na Amazon também, para quem quiser conhecer mais. Que lindo, parabéns, viu? Obrigada. Deus abençoe muito. Bom, pessoal, tá aqui mais uma oportunidade que nós todos tivemos de crescimento, de aprendizado, de a gente repensar o que eu posso fazer, porque fácil não está, né, Ana? Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar, Darleide, embora não seja fácil, é possível, né? E acho que é nisso que a gente tem que se apegar. É possível, transformações podem acontecer, uma vida mais plena, uma vida mais feliz, tá ali esperando. A gente precisa arregaçar as mangas, sabe? Deixar um pouco a preguiça de lado, a inércia de lado e ir em busca, né? Ir em direção. Porque às vezes a gente também tem a sensação de que um belo dia vai bater na minha porta, vai cair um pozinho em cima de mim e todos os problemas serão resolvidos. Não, é trabalho, é busca, mas nesse trabalho e nessa busca também existe prazer, também existe alegria, né? Então vale a pena. Que bom que vale a pena. Que bom que a gente termina o programa assim, dando essa esperança, não é? Que tentamos distribuir ao longo do programa. Você pode. Na semana passada, Ana, nós trouxemos aqui a história do Itamar, que é assim, impactante. Você viu aquilo? De um menino que foi assim, sabe, de uma dificuldade na vida, de uma pobreza, de um sofrimento, mas
um prodígio, né? Se é que pode dizer assim, mas olhando, ouvindo aquela história, faz a gente pensar, ei, eu posso não fazer tudo o que ele fez, eu posso não ter o mesmo caminho que ele trilhou, eu posso não alcançar ser quem ele alcançou, mas eu tenho a minha história, eu posso também fazer alguma coisa para que eu não tenha só lamento, para que eu não tenha só tristeza, para que eu não tenha só o que dizer da minha dor, do meu fracasso, do que me rejeitaram, do que eu não tenho, do que eu deixo de ter. Mas, ei, eu posso fazer alguma coisa que possa significar um próximo capítulo da minha história e que eu possa escrever cada capítulo com suor, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita vontade de acertar. Eu posso dizer aqui algo de você, assim, muito rapidinho, ela nem sabe, mas assim, a Ana tem a sua família noutra cidade, ela fez concurso e ela escolheu que iria para qualquer lugar onde ela fosse chamada e ela passou em mais de um concurso, porque é boa, mas ela escolheu assim, eu vou para a cidade onde está Novo Tempo, lá eu posso fazer amigos, eu posso servir pessoas, eu posso ajudá-los, eu posso estar mais presente. E ela veio, ela está longe da família, mas ela está buscando cada dia mais crescer, aprimorar, escrevendo, servindo. Você pode dizer, não, mas a vida dela é de boas. De boas é muito trabalho e muita dedicação. Deus te abençoe. Amém. E a você que entende isso, tudo que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Não é com as forças da vizinha, não é com as forças do outro, com as tuas forças. Que Deus te abençoe. Obrigada pela companhia. A gente se encontra aqui na semana que vem em mais um consultório. Meu abraço, meu carinho, minha gratidão por você ficar aqui com a gente sempre. Beijo, até lá. Eu sou Ana Lopes, jornalista e exploradora. Levei choque! E nessa temporada eu vou investigar se a vida no planeta é fruto do acaso ou de uma mente inteligente que nos planejou. Começa agora Origens na sua TV Novo Tempo. O livro mais vendido e lido no mundo todo, a Bíblia. Há milhares de anos, pessoas têm sido guiadas por esse livro, considerado sagrado no cristianismo. Sendo a Bíblia um livro religioso, pode ela também ser apontada como um livro científico? Utilizada não só para compreender a fé, a Bíblia também percorre a história deste mundo, o que levanta mais um grande questionamento. Com tantos milagres e relatos surpreendentes, existe coerência no texto bíblico? Teólogo e jornalista, autor de diversos livros sobre história, ciência e religião. Vamos conversar com Michelson Borges. Aceitá-la como a palavra inspirada de Deus é um ato de fé, mas negar a historicidade e a precisão dela nessa área de história, geografia, aí já fica bem complicado para quem não acredita, né? Como escritos do passado podem ter inspirado descobertas da ciência moderna? Lá em Levíticos 11 diz, você deve comer isso e não deve comer aquilo. Adiantava dizer que não coma isso por conta que ele vai ter mercúrio, porque eles nem sabiam que era isso. Como jornalista, eu quero entender melhor como podemos acreditar que os escritos bíblicos não foram alterados. É que existem os manuscritos do Mar Morto que dizem que a Bíblia não foi alterada, os textos são os mesmos. Tudo isso hoje no Origens. A Bíblia,
o livro mais lido e traduzido e compartilhado em todo o mundo. Você pode encontrá-lo em qualquer lugar do globo, em mais de 2.000 línguas diferentes. Eu mesma cresci em um lar cristão e desde a minha infância escuto e leio sobre as histórias da Bíblia. E um texto escrito pelo apóstolo Paulo me chama a atenção até hoje. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. 2 Timóteo 3,16. Por isso eu decidi investigar mais a fundo qual é o limite da Bíblia, se é que existe. Além de ser um guia religioso, será que ela pode ser aplicada dentro de um contexto científico? A Bíblia contém verdade científica, mas ciência não é o objetivo da Bíblia. A Bíblia, no fundo, é um livro da história. Traça, digamos assim, o relacionamento de Deus com o homem, com o mundo criado por Ele. A Bíblia descreve um relacionamento de um Deus, cria o ser humano e faz um pacto com esse ser humano. E diz que se esse pacto for quebrado, o ser humano morrerá. E todo o resto da Bíblia é a história desse Deus mostrando a sua misericórdia para com o ser humano rebelde, tentando dar uma segunda chance para ele. No meio de toda essa história, no cuidado de Deus, ele mostra e revela determinados fatos científicos. Agora, não é esse o objetivo da Bíblia, satisfazer a nossa curiosidade científica ou pessoal. Mesmo não sendo um livro que tem como foco ser científico, uma coisa me chama a atenção na fala do Davi. A Bíblia contém fatos científicos. Mas então, quais são esses fatos? A Bíblia, ela não contém todas as respostas a todas as questões cotidianas. Certo. A Bíblia nos apresenta uma cosmovisão, uma visão de mundo que nos dá um norte e que indica alguns caminhos e faz com que nós evitemos outros, estando à frente das perspectivas da ciência vanguardista. Em relação à alimentação, por exemplo, a gente vai para Levíticos 11 e tem ali uma lista do que devemos comer, do que devemos evitar ou não comer de fato, né? E a ciência, ao longo dos séculos, vai de uma forma ou de outra comprovando isso. Na Bíblia, no livro de Levíticos, capítulo 11, tem uma lista de animais chamados limpos e impuros. Os limpos seriam aqueles que nós poderíamos consumir e os impuros que não deveríamos consumir. E na lista dos impuros tem 2 animais que tem a ver com a história que eu vou contar, que seria o porco e o peixe de couro. Um dia eu fui, durante a graduação, fui almoçar no bandejão da universidade. E era um dia particularmente complicado porque eles estavam servindo linguiça. E eu não como carne de porco. Quando eu estava para acabei de pegar a bandeja nas mãos, eu ouço alguém gritar no meio do bandejão: "E aí, Davi, vai pegar linguiça hoje?" Mas eu reconheci a voz. E eu virei e era o meu orientador. E quando eu chego e me sento ao lado dele, eu percebo que ele está explicando para os outros alunos do laboratório o porquê que eu não comia peixe de couro. E dando uma explicação que eu não conhecia. Olha só, que explicação foi essa? Ele estava explicando que a maioria dos peixes de couro são predadores. Ou os faxineiros. Certo, aqueles que limpam, eles comem os restos. Exatamente. Né? Então, por serem predadores ou comerem o resto ou outros animais, o que acontece neles? Acontece um aumento da concentração de metais pesados. Então, se você consome um peixe de couro, você está ingerindo uma quantidade muito maior de metal pesado do que se você consumir um peixe de escama, que normalmente está muito abaixo na cadeia alimentar. Hoje, no mundo onde você vê rios sendo contaminados por mercúrio de garimpo, os mares sendo contaminados por produtos químicos ou outros metais pesados, lá em Levíticos 11 diz: você deve comer isso e não deve comer aquilo. Pronto. Adiantava uma explicação. Dizer que não coma isso por conta que ele vai ter mercúrio. Não adianta, porque eles nem sabiam que era isso. Um exemplo muito interessante que às vezes é usado contra os cristãos que acreditam na Bíblia é a ideia
de que o morcego ele é tratado como ave na Bíblia. E hoje você não trata o morcego como uma ave, ele é um mamífero. Só que essa acusação ela é totalmente leviana, porque o sistema taxonômico da Bíblia, o sistema de Linneu, ele foi formulado ali no século 18 e 19. E na Bíblia, a Bíblia remonta a muitos séculos anteriores. Então, essa acusação de que cristãos que acreditam na Bíblia não são capazes de fazer ciência, ela é despropositada. A questão da Bíblia, da relação da Bíblia com a ciência, é uma questão de interpretação. A linguagem moderna não é exatamente a mesma que foi usada para os povos antigos, para os quais os fatos históricos da Bíblia eram atuais. A Bíblia é um livro milenar. São 66 livros escritos por diferentes autores, em que o objetivo é revelar o caráter do Deus judaico-cristão. Durante os séculos, principalmente no período do Renascimento, cientistas foram impulsionados pelas mensagens contidas no livro e fizeram descobertas que impactam a ciência e a sociedade até os tempos modernos. Alguns historiadores até entendem que os pioneiros da ciência conseguiram avançar tanto porque eles justamente pensavam sobre pressupostos bíblicos. Por exemplo, de que o universo é ordenado por leis, né? Se há um Deus legislador que estabeleceu leis, nós podemos então pesquisar essas leis. Podemos observar a regularidade dos fenômenos, né? Isso vem da Bíblia. Os pioneiros da ciência, como Galileu, Copérnico, Newton, posso citar aqui também Blaise Pascal, um pouco depois, eles eram pessoas que criam em Deus e que também aceitavam a Bíblia como um relato fidedigno, né? Eles então faziam essa ligação de duas lentes poderosas, a lente da teologia, né, da boa hermenêutica, e a lente da boa ciência. E eu entendo que por isso enxergaram muito longe. A ciência nos leva a acreditar que a Bíblia foi escrita durante 1500 anos por mais de 40 autores diferentes. Será que, tendo passado tantos anos nas mãos de diferentes autores, teria a Bíblia sofrido modificações e perdido qualquer tipo de valor religioso ou histórico? E quais são as evidências que nós temos para falar que a Bíblia, a narrativa bíblica é fidedigna? Olha, nós poderíamos passar as próximas horas aqui falando mostrando sobre isso. Mostrando as evidências. Se nós tivéssemos tempo, né? Ao contrário dos detratores que dizem que a Bíblia foi enfim, alterada na Idade Média, à luz da perspectiva católica medieval, etc., é que existem os manuscritos do Mar Morto e ali evidências de séculos que dizem que a Bíblia não foi alterada, os textos são os mesmos e você consegue, inclusive, em sites devidamente abalizados, encontrar esses manuscritos e se você tiver competência técnica, fazer as devidas comparações ou ler os autores e artigos que falam sobre esses manuscritos, mas o interessante, até para além desses manuscritos, é que a Bíblia ela não se contradiz em si mesma. Por exemplo, observamos os dados da Bíblia, a Bíblia teria sido escrita desde o ano por volta de 1500, antes da Era Comum, antes de Cristo, até o ano 100, por volta do ano 100 depois de Cristo. Seria esses 1.600 anos de escritura. Muita gente questiona e diz, não, isso aí é posterior, etc. Ela é uma forma muito específica, os detalhes dela. Ela começa sempre com recapitulação histórica, eu sou o Senhor, tirei da terra do Egito, fala que Deus fez para o povo. Aí depois vem falando os mandamentos, faça isso, faça aquilo. Estas figuras, os detalhes todos, elas só são encontradas fora de Israel, né, nos documentos hititas. E isso é muito interessante. Por quê? Porque o Império Hitita existiu por volta do ano 1600 ou até 1200 a.C. e depois desapareceu. Como é que um escritor bíblico, dentro da visão racionalista, não é, teria escrito uma forma de aliança que desapareceu da história da humanidade cerca de 700 anos antes dele e não deixou registro nenhum? Ele seria o único indivíduo na antiguidade, ou grupo na antiguidade, que conhecia essa aliança. Não existe mais em documento nenhum.
E a arqueologia hoje descobriu e diz, realmente, aí está. Bíblia e ciência, de fato, parecem estar em mundos opostos. No entanto, cada rastro, cada batalha que foi travada nesse mundo, governos e reinos que se consolidaram, conta uma história. A história da humanidade. E se na Bíblia encontramos alguns desses relatos, como podemos utilizá-la para interpretar as nossas origens? É exatamente isso que eu vou tentar descobrir logo depois do intervalo. A Bíblia é fundamental para um cientista cristão que procura entender as origens. Seria a Bíblia um livro de ficção e não um livro com verdades históricas? O fato é que aceitá-la como a palavra inspirada de Deus é um ato de fé, mas negar a historicidade e a precisão dela nessa área de história, geografia, aí já fica bem complicado para quem não acredita, né? Porque ela é muito precisa. E eu ainda estou curiosa para saber quais descobertas científicas já estavam descritas muito antes na Bíblia. De acordo com esses dados, ele deveria falar para a pessoa se isolar por 7 dias, e depois de 7 dias o sacerdote faria uma nova avaliação. Veja, isso há 3.500 anos atrás se falava em isolamento. Como eles sabiam disso? Tudo isso logo depois do intervalo. Não perca! A Bíblia, no fundo, é um livro da história. Traça, digamos assim, o relacionamento de Deus com o homem, com o mundo criado. No bloco anterior, discutimos a confiabilidade da Bíblia. E ali evidências de séculos que dizem que a Bíblia não foi alterada, os textos são os mesmos. Como é que um escritor bíblico, dentro da visão racionalista, não é, teria escrito uma forma de aliança que desapareceu da história da humanidade cerca de 700 anos antes dele? Fiquei curiosa para saber a relação da ciência com o texto bíblico. A Bíblia contém verdade científica, mas ciência não é o objetivo da Bíblia. E todo o resto da Bíblia é a história desse Deus mostrando a sua misericórdia para com o ser humano rebelde. No meio de toda essa história, no cuidado de Deus, ele mostra e revela determinadas fatos científicos. E como mesmo não sendo um livro científico, ela moldou grande parte das descobertas do passado. Eles eram pessoas que criam em Deus, também aceitavam a Bíblia como um relato fidedigno. Sucessos em Hollywood, filmes como Star Wars, Vingadores e tantos outros têm em comum, além da aventura, o fato de serem filmes de ficção. Entre os críticos da Bíblia, há quem diga que a Bíblia também faz parte de uma produção que não tem como base acontecimentos reais. Existem eventos históricos na Bíblia que são também, vamos dizer, coincidem exatamente com o que a história, os historiadores, né, contam. Esses eventos da história que são coincidentes com os da Bíblia, com os relatos da Bíblia, são, na verdade, constituem um dos argumentos assim poderosos para nos mostrar a precisão histórica da Bíblia, o pano de fundo histórico da Bíblia, né? O fato é que aceitá-la como a palavra inspirada de Deus é um ato de fé, mas negar a historicidade e a precisão dela nessa área de história, geografia, aí já fica bem complicado para quem não acredita, né? Porque ela é muito precisa. Eu me lembro quando eu estudei pela primeira vez, Ana, o capítulo 2 de Daniel. A história da humanidade em um capítulo da Bíblia, em poucos versos, né? Se não me engano, 59 versos. Resumo. Né? Um resumo da sucessão de impérios, com uma precisão absoluta. Daniel estava vivendo no tempo de Babilônia, e ele identifica aquele sonho, né, da estátua, dizendo, olha, o rei de Babilônia, a Babilônia é a cabeça de ouro. Depois vem uma sucessão de metais na estátua. Peito e braços de prata, ventre de cobre, ventre e parte da coxa, depois as pernas de ferro e os pés, uma mistura estranha de barro e ferro que os teólogos identificam como sendo a Europa, né? Então você tem Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma e os reinos que fundaram, que deram origem à Europa, né? Então o capítulo 2 de Daniel é uma aula de história. Basta você olhar um livro de história aqui, a Bíblia ali, você percebe a perfeita sincronia, né? E a precisão histórica da Bíblia parece ficar ainda mais evidente conforme vamos investigando.
Por causa dessa confiabilidade histórica e mensagem sobrenatural, ela acaba servindo de base para entendermos melhor a realidade que nos cerca. E é nesse ponto que a Bíblia cruza com a ciência. Claro que a Bíblia não é um livro de ciências, né? O propósito é outro, é um livro espiritual, o propósito é mostrar o plano da redenção de Deus, enfim. Mas quando ela fala em ciência, às vezes diretamente, em outras de forma mais tangencial, acerta em cheio. Tem uma listinha que eu apresento aqui no meu livro, Ana, que é a História da Vida. Eu diria que esse meu livro aqui é uma espécie de introdução ao criacionismo, né? Tem um capítulo só sobre essas chamadas antecipações científicas na Bíblia. Eu listei aqui apenas algumas, porque senão o nosso tempo iria para o espaço, né? E falando em espaço, nós temos ali o texto de Jó, capítulo 26, verso 7, em que diz assim: Deus suspende a terra sobre o nada. Hoje a gente chama esse nada de vácuo, né? Na linguagem bíblica, ali não científica exatamente, é chamado de nada. Só que interessante, Ana, que quando Moisés escreveu esse texto, 1500 anos antes de Cristo, no Egito, e ele estudou no Egito, a teoria, a hipótese científica da época, digamos assim, era de que a terra fosse plana e apoiada sobre 5 colunas. Acontece que Moisés, quando sai do Egito, desaprende tudo isso e registra na Bíblia aquilo que Deus lhe mostrou, que a terra não é plana e que ela está flutuando onde? No espaço, no nada, né? Um outro texto interessante é Jó também, 28, 25, ali é dito que Deus regula o peso do ar, o peso do vento. Dizer isso para um egípcio no tempo de Moisés também poderia parecer loucura, né? Dizer que o vento, o ar tem peso, né? Só que em 1600 e alguma coisa aí, Torricelli inventou um instrumento chamado barômetro e pela primeira vez se provou que existe pressão atmosférica, ou seja, peso do ar. O ar, a coluna de ar sobre nós aqui exerce um peso, né? uma pressão. Já estava lá em Jó, 1500 anos antes de Cristo. No contexto de pandemia, em que muitos avisos foram dados para que nós ficássemos em casa, me lembrou de um texto bíblico que parece bem atual. Escrito por Moisés, o livro de Levítico diz o seguinte: enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. O texto se refere aos inúmeros casos de uma doença que assolou o mundo durante séculos, a lepra. A lepra tratada ali não é apenas a hanseníase, tal como a conhecemos hoje. É toda uma gama de doenças de pele. E você vê ali que a pessoa que apresentasse uma erupção de pele, a Bíblia diz que ela deveria ser apresentada ao sacerdote e o sacerdote deveria analisar uma série de fatores. Se a erupção era para fora da pele ou se era para dentro, se ela era lustrosa. De acordo com esses dados, ele deveria falar para a pessoa se isolar por 7 dias e depois de 7 dias o sacerdote faria uma nova avaliação. Eventualmente ele faria uma intervenção na pessoa, isolaria por mais 7 dias. Veja, isso há 3.500 anos atrás se falava em isolamento. Como eles sabiam disso? Isso veio da cabeça de Moisés? Tanto que para alguns historiadores, Moisés foi o pai da asepsia, né? dessa ideia de sanitarismo, né? O pai do sanitarismo, né? Podemos chamá-lo assim, só que ele não aprendeu isso no Egito, de forma alguma, né? Aliás, o Egito era muito místico, né? Com uma medicina muito mística mesmo, né? De magia, aqueles magos, né? E quando Moisés ele leva o povo hebreu para o deserto, rumo a Canaã, a expectativa de vida deles aumenta, as noções, né, com relação aos chamados remédios naturais, sol, água, exercício, repouso, elas também são trazidas por revelação. A Bíblia tem inúmeras declarações sobre fenômenos da natureza que só seriam descobertos séculos depois. E não se trata de crendice ou fé, mas de uma análise racional de evidências espalhadas em diferentes lugares. Sendo ou não um livro científico, a Bíblia serve como base para o estudo das origens a partir de uma perspectiva criacionista, do mesmo modo que outros campos da filosofia amparam estudos do naturalismo. A Bíblia nos ajuda a compreender as origens? Olha, a Bíblia é fundamental. Né? Não tem como você explicar coisas que você não conseguiu observar e nem submeter
uma experimentação ou tentar realmente reduzir esse fenômeno ao ambiente do laboratório. Alguns fenômenos sim, outros não. Então não tem como realmente eu compreender as origens sem uma componente não científica. E no caso do evolucionismo, a componente não científica seria naturalismo filosófico. Geralmente isso não é comentado, mas quando vemos alguns conceitos no campo da biologia, por exemplo, como homologias, analogias, convergência evolutiva, divergência evolutiva e outros conceitos biológicos, fica claro que esses conceitos são derivados não da investigação científica, mas de pressupostos filosóficos. Aí, dessa junção, para tentar explicar o passado, surgem conceitos, uniformitarismo, seleção natural, que são conceitos e não leis naturais. E no caso do criacionismo, essa componente não científica, para complementar a ausência de conhecimento científico em relação às origens, utiliza a Bíblia como realmente um texto digno de confiança com narrativas históricas verídicas. Então, essa é a diferença. A Bíblia é fundamental para um cientista cristão que procura entender as origens. Não à toa, o grande cientista Galileu Galilei parecia estar certo em dizer que no mundo existem 2 livros com o objetivo de revelarem a mesma verdade. O primeiro é a Bíblia e o segundo, a natureza, que deve ser interpretado e lido de forma científica e objetiva, sendo que os 2 livros são obras de um único autor e por isso mesmo não podem ser contrariados. E na próxima semana... É um baita forma, digamos assim, que a gente tem de ver planejamento. É incrível, né? Diante de tanta beleza natural, eu quero descobrir evidências desse planejamento. A contemplação da natureza tem me apontado o Criador. E quando eu estudo a Bíblia, eu complemento isso. E entender por que o Deus da Bíblia é apontado como o nosso Criador e não outros deuses de outras religiões. O Deus da Bíblia é interessante que é a única divindade que antecede a matéria em relação aos outros deuses que já aparecem no universo existente. Eu te convido a conhecer junto comigo mais das nossas origens.